Olá, pessoal. Aqui é a Vanderlene, a professora de Sociologia. Estou aqui para gravar essa videoaula que tem por objetivo fazer com que a gente revise o conteúdo sobre os autores clássicos da Sociologia. E eu estarei me comunicando com vocês dessa maneira até voltarmos à nossa rotina normal. Então, nós vimos que, devido à situação da pandemia gerada pelo Covid-19, né, o coronavírus, nós tivemos que fazer algumas adaptações para a nossa rotina de estudos. E eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as atividades e realizar os estudos domiciliares que eu e os outros professores estão passando. Então, eu já disponibilizei na plataforma do Google Sala de Aula para que vocês possam depositar as atividades. E a nossa aula de hoje também já tem uma atividade que já está postada no sistema e vocês vão acessar no final dessa aula. Então, antes da gente começar o tema central da nossa aula de hoje, eu vou fazer uma pequena revisão do que nós tínhamos estudado em sala de aula sobre os clássicos da sociologia, para em seguida estudarmos um pouco mais sobre o autor Karl Marx, que é um dos teóricos que vai utilizar o método do materialismo histórico-dialético para entender a realidade. Então, pessoal, nós vimos que, enquanto ciência, né, cada ciência desenvolve seus métodos para entender a realidade social. Na sociologia não é diferente. Então, o método é um caminho para explicar alguma coisa, para investigar, para alcançar uma determinada finalidade. Na sociologia, os três autores clássicos, como nós já vimos, né, que são três, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, eles vão desenvolver um método científico para entender a realidade social. Nós vimos nas nossas últimas aulas que um dos autores que inicia a sociologia vai ser o Emile Durkheim, que ele vai ter como base o pensamento do Augusto Comte, com as ideias positivistas, e o método central desenvolvido pelo autor vai ser o método do funcionalismo. Esse método, como o próprio nome diz, né, funcionalismo vem de função, e ele vai analisar qual é a função que as instituições e os indivíduos têm na sociedade. Esse autor, como nós vimos, ele vai enxergar a sociedade da seguinte forma: o indivíduo, ele é produto da sociedade, e essa sociedade, ela precede a existência do indivíduo, ou seja, antes de nós nascermos, a sociedade ela já existe. Então ele vai dizer que a sociedade ela é maior que o indivíduo, ela exerce uma força, uma influência sobre a nossa formação, a nossa personalidade. Basta você observar o seguinte: é muito difícil você encontrar as normas sociais, as regras estabelecidas, porque aquelas normas já estão implantadas pela sociedade e o indivíduo ele vai apenas seguir. Então a sociedade cria padrões para que o indivíduo possa seguir. E ele vai dizer que sobre o método que ele criou, né, a teoria funcionalista, ele vai comparar a sociedade com o corpo humano. Por que essa comparação? Porque durante algum tempo, principalmente no início, a sociologia, para se reconhecer como ciência, ela precisou utilizar conhecimentos da área de ciências biológicas e naturais para ser reconhecida como ciência. E aí a gente vai perceber a constante comparação de alguns termos utilizados na biologia, na física, para entender a realidade. Então, nós vamos ter aqui a teoria funcionalista do autor. Ela vai ter a finalidade não só de explicar a sociedade, como de encontrar remédios para a vida social. Ou seja, quando a sociedade está bem, ela está no seu estado normal. Quando ela está doente, ela está patológica. Percebam aí, no corpo humano, nós vamos ter os vários órgãos do nosso corpo que vai ter uma função no nosso organismo. Ele vai dizer que na sociedade, para que ela possa funcionar perfeitamente bem, nós temos os órgãos também. Quais são esses órgãos? São as instituições sociais.
Essas instituições podem ser a escola, o Estado, a igreja, né, a religião, pode ser a própria escola, né, como eu já mencionei, que servem para organizar a sociedade. Se falhar uma instituição social, consequentemente, nós vamos ter uma falha no corpo social, na sociedade. Quando não há uma intervenção do Estado, da família ou da escola, a gente vai ter, por exemplo, altos índices de criminalidade e violência, ou então altos índices de suicídio. Então, a sociedade ela não está no seu estágio normal. Vimos algumas questões que nós respondemos em sala, e o método compreensivo do Weber, ele vai dizer que para entender a sociedade, a gente precisa analisar as ações individuais do sujeito. Ele vai atribuir uma importância maior ao indivíduo para compreender a realidade social. E ele vai dizer que é necessário compreender e explicar a ação social dos indivíduos. Esse é o método do autor. Então, entender como e por que as pessoas agem de determinada maneira. Vimos também algumas questões sobre o autor e agora a gente vai compreender o método desenvolvido pelo Karl Marx. Primeira coisa, quem foi o Karl Marx? Gente, o Karl Marx é um autor muito citado no mundo inteiro, muito reconhecido a teoria dele, foi um dos autores que deu base para a sociologia nascer, e ele é considerado um autor revolucionário pelas ideias que ele tinha. Ele vai fazer uma análise crítica da sociedade, da época que ele nasceu, que ele viveu, e ele vai fazer críticas à sociedade capitalista, que era a sociedade que estava se formando na época, depois que se cai aquele regime feudal, onde tinha aquela organização da sociedade dividida em nobreza, clero, servos, e a gente vai ter, através da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, o nascimento de uma sociedade capitalista, onde a divisão da sociedade vai ser entre burguesia e proletariado. O Karl Marx nasceu em 1818, ou seja, né, no século XIX, faleceu em 1883. Esse autor faleceu, fazendo aqui as contas, ele faleceu com 65 anos de idade. Ele é considerado também um filósofo e um escritor. Então, o método do Karl Marx vai se basear na compreensão da sociedade de uma forma muito diferente dos autores que nós estudamos anteriormente. O que ele vai dizer? A primeira coisa que é necessário compreender é que a sociedade, para ele, está dividida em duas classes sociais, entre burguesia e proletariado. Quem é a burguesia e quem é o proletariado? A burguesia é aquela que explora a força de trabalho do trabalhador. E o proletariado vai ser aquele trabalhador que vende a sua força de trabalho em troca de um salário mínimo. Vocês podem perceber nessa imagem aqui que eu coloquei no slide, que vai mostrar pela própria imagem como é que se dá essa divisão de classes sociais. Percebam aqui a burguesia, aquela que detém os meios de produção, ou seja, as máquinas, as indústrias, o capital, e o proletariado vai ser aquele que detém apenas a sua força de trabalho para vender em troca de um salário mínimo. Essas duas classes aqui, a gente vai ter interesses diferentes e antagônicos. Por quê? Porque a burguesia ela vai sempre querer oprimir, porque ela vai querer sempre se manter no topo, né, com o capital, sempre enriquecendo. E o proletariado é aquele trabalhador que vai ser ali explorado e em um determinado momento ele não vai aceitar a exploração dele. Então, o que vai acontecer? Esses interesses diferentes e antagônicos vai gerar o que o autor chama de luta de classes. O que seria essa luta de classes? É quando o proletariado ele se reconhece explorado e ele passa a reivindicar os seus direitos. Um exemplo de luta de classes que nós podemos citar, bem próximo da nossa realidade, é quando existe alguma greve de trabalhadores. A greve ela é muito mal vista, aliás, pelos meios de comunicação, pela própria burguesia, pelas elites, pelos empresários, porque para eles a greve paralisa as atividades e isso faz com que atrase o ganho do seu lucro. E a classe trabalhadora, ela vê na greve um instrumento de buscar melhorias para o seu trabalho, quando ela vê que está ganhando injustamente, né, um salário baixo, quando ela está trabalhando além do
daquilo que a lei, né, permite, então ele vai buscar os seus direitos. Lembrando, né, que naquela época que o Karl Marx estava analisando a sociedade que estava surgindo, era uma sociedade onde mulheres, crianças trabalhavam de forma muito intensa e não havia uma legislação como nós temos hoje. Então, eles eram extremamente explorados, homens, mulheres e crianças. E a gente vai ter uma desigualdade de classe. E aí o autor vai dizer que, por conta dessa sociedade capitalista que tem por base a propriedade privada, nós vamos ter uma sociedade injusta, desigual. E aí, por essa razão, o autor vai fazer críticas à sociedade capitalista. Então, o autor vai explicar, né? A gente tem aqui uma pirâmide, como eu coloquei aqui no slide, como vocês podem acompanhar. Essa pirâmide, ela vai mostrar como é que está dividida a sociedade. Podemos perceber que nessa parte do topo nós temos a superestrutura, que é representada pelos interesses da classe mais elitizada, ela que vai dizer como a classe trabalhadora deve agir, pensar. É aqui que nós vamos ter a formulação das ideologias políticas que vai guiar o pensamento da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora vai ser chamada, vai ficar aqui na infraestrutura, que é nessa parte de baixo, infra, né? Que dá essa referência de estar na base, né, da sociedade. Então, aqui nós vamos ter a classe trabalhadora, os meios de produção, né, as indústrias que vão ser, que pertencem ao burguês, mas que é o trabalhador quem vai guiar o trabalho. Então, nós vamos ter essa divisão na sociedade. O que o autor vai mencionar? Que a teoria dele vai dizer o seguinte, que nós precisamos compreender as relações materiais de produção para mudar a nossa história. Como assim? Nós vamos compreender a teoria do materialismo histórico-dialético entendendo cada nome, né? Por que materialismo? Por que histórico? Por que dialético? Esse materialismo vem de material, ou seja, a produção material da realidade, a forma como os homens produzem para poder sobreviver através do trabalho. Histórico por quê? Porque essas relações de produção, elas mudam ao longo da história. Nós vamos ter, antes do capitalismo, a forma de trabalho era entre os servos e a nobreza, né? A gente vai ter uma divisão do trabalho diferente. Durante o período colonial aqui no Brasil, nós vamos ter uma divisão que vai ser entre os escravos daquela época e os senhores, né, dos engenhos, da casa grande. E atualmente nós temos uma nova divisão do trabalho. Então, ao longo da história, essa relação material, ela muda. E aí, para que ela possa ser transformada, o movimento de transformação da realidade vai ser chamado de dialético, ou seja, é superar uma situação, que no caso, no sentido aqui das ideias do autor, é a classe trabalhadora compreender que é explorada e tentar mudar a sua própria realidade a partir da luta de classes. Então, é uma situação nova que vai ser gerada quando o trabalhador se reconhece explorado. Antes da gente praticar os conhecimentos com a atividade que tem aqui no slide, eu queria também contextualizar com a realidade atual. Percebam o seguinte, um autor que tem uma teoria que faz com que o trabalhador ele enxergue qual é o espaço que ele ocupa no processo produtivo, ou seja, quando ele vai dizer que qual é o lugar que você está ocupando, é uma situação que não vai agradar quem está na elite, quem está no poder, porque você passar para a classe trabalhadora, que no caso, né, a gente pode até se identificar nesse processo, vocês, enquanto alunos, estão em qual classe? Na burguesia, na elite ou na classe trabalhadora? Provavelmente vocês vão se identificar na classe trabalhadora. Então, isso é um reconhecimento de classe. E aí, se você observar, no que a gente está percebendo, acompanhando aí nos jornais, né? O fato da classe trabalhadora não poder trabalhar, né, não estar em condições de trabalhar, com medo da doença, está gerando incômodo na classe empresarial. Por quê? Porque se o trabalhador para, consequentemente o lucro não vem para eles. Então, o trabalhador estar parado, ele não está movimentando a economia. E a economia é a base da sociedade de acordo com Karl Marx.
Então, se o trabalhador está parado, ele não está produzindo a mais-valia, que é o lucro para a burguesia. Vamos agora analisar se vocês entenderam com o exercício do slide. Bem, nessa questão aqui do vestibular, nós temos assim: as sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que a divisão social se torna mais desigual e excludente. Nessa questão, a gente vai precisar analisar, de acordo com o Karl Marx, qual é a opção que vai evidenciar uma característica de classe social. Então, na letra A diz assim: status social e cultural dos indivíduos. Na letra B, a função social exercida pelo indivíduo na sociedade. A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Na letra D, identidade social, cultural e coletiva. Na letra E, a posição que o indivíduo ocupa na relação de produção. Então, numa questão como essa, gente, a alternativa correta vai ser a letra E. Por quê? Porque, como nós vimos, dependendo do local, né, da posição que o indivíduo ocupa nas relações de produção, a gente vai ter a identificação se ele vai ser pertencente à burguesia ou ao proletariado. Por que não poderia ser as outras? Veja o seguinte, na letra A não poderia ser porque a teoria do Marx não fala em status social e nem cultural. Na letra B, o autor também não fala em função social exercida pelos indivíduos. Quem vai falar de função social vai ser o Durkheim. Na letra C, a ação política dos indivíduos. A gente não tem esse conceito, ação política, na visão do autor. Identidade social, cultural e coletiva, esses conceitos também não são citados pelo autor. Então, vai ser a letra E. Nessa próxima questão, vai perguntar qual é a linha de pensamento do Karl Marx. Vai ser o quê? A letra A, evolucionismo material. B, capitalismo selvagem. C, contratualismo. Letra D, materialismo histórico. Nessa daqui, gente, é bem fácil. Qual é o método, né, que guia a explicação do autor sobre a realidade? Nós vamos ter o materialismo histórico dialético, né, que nós acabamos de ver. Então, pessoal, não é complicado de analisar. E aí, para você exercitar visualmente, você pode olhar essa imagem e tentar resumir a teoria do Karl Marx com as suas próprias palavras, a partir do que foi explicado e a partir do que vocês viram no slide. Observem aí, a gente vai ter aqui uma pessoa, aparentemente, né, mais bem vestida, muito com aquela cara, né, aquele olhar bem esperto, que vai dizer para a gente que ele pertence a qual classe? A classe burguesa. E a gente vai ter aqui em oposição um trabalhador, se você observar o jeito dele de vestir, né? Todo mal vestido, aquela cara de sofrido. E a gente vai perceber que é o quê? Uma relação entre a burguesia e o proletariado. E ele vai dizer que é uma relação de opressão, né? Porque o burguês explora o trabalhador. Então, pessoal, tentem fazer esse exercício também para poder resumir as ideias, para ver se vocês entenderam. E assim vocês vão tentar responder, fazer, né, a atividade que eu já deixei no ponto, né, que está no material aí do Google Sala de Aula, e eu espero que vocês tenham entendido. É só para a gente revisar, algumas turmas eu já tinha iniciado, né, o autor e outras não, e aí vocês aproveitem, né, para reforçar os estudos com esse vídeo. Espero que eu tenha sido clara. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois. Eu estou aberta a responder os questionamentos de vocês. Então, boa sorte. Eu espero que a gente retorne logo. Mas enquanto não retornarmos, nosso contato vai ser assim. Na próxima aula, a gente vai estudar um autor contemporâneo, ou seja, nós vamos sair um pouquinho das teorias clássicas e a gente vai conhecer a teoria de um autor chamado Zygmunt Bauman. Se vocês tiverem a curiosidade de saber quem é, já dá uma olhadinha, fiquem à vontade. Eu acho que é um autor que vocês vão se identificar de alguma forma e eu espero que com certeza vá agregar os conhecimentos de vocês. Então, tchau, tenham um bom dia e bons estudos.